Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, 4. Se essa palavra chegou até você hoje, não é por acaso. Talvez você esteja enfrentando algo que está pesando mais do que deveria. Talvez haja um medo que você tentou ignorar, uma preocupação que você escondeu, ou uma batalha silenciosa que ninguém conhece. Mas Deus conhece. E Ele viu o momento certo de te trazer aqui. Ele quer falar com você, Ele quer tocar o seu coração e te lembrar de algo profundo. Você não está sozinho. Não importa o que esteja tirando a sua paz. Deus sabe, Deus vê, e Deus está presente agora. Às vezes, quando o medo cresce dentro de nós, parece que tudo fica escuro, as forças diminuem, o ânimo some e a alma fica cansada. E nesses momentos, é fácil acreditar que estamos lutando sozinhos, que não tem saída, que nada vai mudar. Mas Deus te trouxe até esta palavra para te lembrar que existe resposta, existe saída, existe paz. E ela não vem do mundo, ela vem dele. Quando ele diz que responde, ele responde. Quando ele diz que livra, ele livra. Essa promessa é para você. O versículo que meditamos hoje faz parte de um dos livros mais profundos da Bíblia. Salmos é o lugar onde corações aflitos desabafaram diante de Deus. É onde pessoas comuns, como você, viveram medos reais, confrontos internos e dúvidas profundas. E entre todas aquelas emoções, elas descobriram algo que muda tudo. Deus não abandona quem o busca. E é exatamente isso que Davi experimentou quando escreveu estas palavras. Davi sabia o que era sentir medo. Ele enfrentou perigos, perseguições e momentos de total incerteza. Mas ele também sabia onde encontrar refúgio. O segredo dele não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Por isso, quando ele diz que buscou ao Senhor, ele está falando de um encontro verdadeiro, sincero, profundo. Um encontro que mudou não apenas a situação ao redor, mas o coração dele por dentro. E agora, essa mesma verdade chega até você. Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus que responde, o Deus que livra, o Deus que acalma o medo, o Deus que toca o coração e devolve a paz que você achava que tinha perdido. Essa palavra é para restaurar aquilo que o medo tentou apagar. Quando Davi diz, busquei ao Senhor, ele está mostrando um caminho. Buscar ao Senhor é mais do que orar rápido, mais do que pedir socorro. Buscar é entregar o que pesa, abrir o coração, colocar nas mãos dele tudo aquilo que você não consegue controlar. É admitir que sozinho você não pode, mas com ele você consegue. E essa entrega move o céu a seu favor. A promessa seguinte é clara. E ele me respondeu. Deus não se cala diante daquele que busca. Ele não ignora sua dor. Ele não despreza suas lágrimas. Ele não afasta o olhar quando o seu coração clama. A resposta de Deus sempre vem, mesmo quando você não percebe de imediato. Às vezes, ela vem em forma de paz. Às vezes, em forma de força. Às vezes, em forma de direção. E às vezes, em forma de coragem para continuar. Mas Deus sempre responde. E então, Davi completa. Livrou-me de todos os meus temores. Isso significa que Deus não apenas remove o que te causa medo. Ele remove o efeito do medo dentro de você. Ele muda o seu interior. Ele te dá força onde antes havia fraqueza. Ele te dá clareza onde havia confusão. Ele coloca coragem onde havia insegurança. O livramento de Deus começa dentro da alma. Essa promessa não é apenas poesia, é verdade espiritual.
Medo nenhum é maior do que Deus. Ansiedade nenhuma é mais forte do que a presença dele. Preocupação nenhuma consegue resistir ao toque do Pai. Ele livra, ele guarda, ele sustenta, ele acalma. Quando você coloca seus temores nas mãos de Deus, eles perdem o poder que tinham sobre você. Deus toma o lugar do medo dentro de você. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um medo que tenta te paralisar, uma ansiedade que pesa, um pensamento que não te deixa descansar. Mas Deus está te dizendo: eu sou maior do que isso. Me busque, eu vou te responder, eu vou te livrar. Essa é a promessa, essa é a verdade, esse é o amor dele por você. Deus vê o peso que você está carregando. Ele vê o que você não fala para ninguém. Ele sabe o que está acontecendo dentro do seu coração, mesmo quando você tenta disfarçar. Ele conhece cada pensamento que te tira o sono e cada preocupação que aperta o peito. E ele te chama para perto porque é no colo dele que o medo perde a força. É na presença dele que a alma encontra descanso. Talvez você tenha tentado ser forte sozinho. Talvez tenha acreditado que precisava aguentar tudo. Mas Deus te diz: você não precisa enfrentar isso sem mim. Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele espera que você confie. A força que você está procurando não vem do mundo, vem dele. Ele é o seu socorro, bem presente em tempos de aflição. O medo sempre tenta te convencer de que nada vai mudar, de que você não vai suportar, de que a dor vai durar para sempre. Mas isso não é verdade. O medo mente. Deus não mente. A verdade dele é vida, é paz, é libertação. Ele está trabalhando agora, enquanto você ouve esta mensagem. Ele está cuidando de você nos bastidores. Ele está abrindo portas, fortalecendo sua alma e preparando algo maior do que você imagina. Você não precisa entender tudo para confiar. Não precisa ver o caminho para saber que ele existe. Deus já está no seu amanhã, organizando tudo o que você não consegue entender hoje. Ele está movendo peças que você nem vê. Enquanto você tenta sobreviver, ele está preparando vitória. Enquanto você tenta aguentar, ele está te sustentando. Enquanto você tenta entender, ele já resolveu. Hoje, Deus te chama a parar de lutar sozinho. Ele te chama a entregar esse medo, essa ansiedade, essa dúvida. Ele te convida a descansar, respirar e confiar. Não é desistir, é confiar. É saber que ele cuida, ele vê, ele age. Ele nunca perdeu o controle, nem por um segundo. Ele está com você agora. Comece aplicando este versículo de forma prática. Quando o medo vier, faça como Davi. Busque ao Senhor. Não precisa de palavras bonitas. Apenas diga: Deus, eu preciso de ti. Esse ato abre a porta para Deus trazer paz ao seu coração. Ele não rejeita seus pensamentos sinceros. Ele acolhe cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. Outra prática é entregar seus pensamentos a Ele. Quando sua mente começar a imaginar o pior, respire fundo e diga: eu entrego isso nas tuas mãos. Isso enfraquece o medo e fortalece a sua fé. O medo cresce na escuridão, mas perde força na luz da presença de Deus. Não carregue nada sozinho. Abra o coração para Deus. Diga a Ele o que dói, o que pesa, o que te assusta. Ele não te julga. Ele não se cansa de você. Ele não te rejeita. Ele te acolhe. A presença dele é o lugar onde sua alma encontra descanso. Lembre-se das vezes em que Deus já te livrou antes. Você tem testemunhos que talvez já até esqueceu. Momentos em que parecia impossível e Ele fez possível.
Situações em que você pensou que não aguentaria, e Ele te sustentou. Noites escuras que Ele iluminou. O Deus que fez antes fará outra vez. E por fim, pratique descansar. Descanse sabendo que Deus está trabalhando. Descanse sabendo que Ele não perdeu o controle. Descanse sabendo que, mesmo que tudo pareça confuso, Ele está organizando tudo. Descansar não é parar, é confiar. E quando você confia, Deus age. Agora, respire fundo e perceba algo. Deus está presente aí onde você está. Mesmo que você não o sinta, Ele está. Mesmo que não veja nada acontecendo, Ele está agindo. Ele está cuidando de você, preparando o caminho, acalmando sua alma. Ele está te abraçando através desta palavra. Lembre-se, Deus continua sendo seu refúgio. Mesmo quando o medo tenta te dominar, Deus continua sendo sua fortaleza. Mesmo quando a angústia tenta te derrubar, Deus continua sendo seu socorro presente. Ele não muda, Ele não falha, Ele não te abandona. Sinta a presença dEle agora. Sinta a paz dEle entrando onde antes havia ansiedade. Sinta o toque suave dEle acalmando seus pensamentos. Deus está segurando sua história com cuidado, com amor, com propósito. Nada está fora do controle dele. Que este momento seja um encontro com Deus. Deixe Ele limpar sua mente, acalmar seu coração e renovar sua força. As palavras deste versículo são âncoras para a sua alma. Elas te mantêm firme quando as ondas ficam fortes. Deus está no controle e Ele está contigo. Hoje, aceite esta verdade. Deus vai te livrar dos seus temores. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Não porque você sabe o caminho, mas porque Ele guia. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Ele cuida. Confie, descanse. Deus está com você agora, amanhã e todos os dias. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. E inscreva-se no canal para receber mais palavras que fortalecem e restauram a alma. Amém.